Só enquanto eu tento resolver aqui, por favor, vão lá no Lava, na plataforma Moodle, e peguem lá a projeção da unidade 1 e também o PDF dessa unidade 1, por favor. Já fiquem com isso aí à mão. Lorena e Nicole, vocês querem dar um aviso aí sobre o Instagram do Gedit? Vocês podem ficar à vontade enquanto eu tento organizar as coisas aqui. Oi, gente, bom dia, tudo bom? A gente só quer convidar vocês para conhecerem o Instagram do Gedit, é Gedit UFOP. A gente está fazendo umas postagens lá bastante interessantes, tem muita coisa sobre direito do trabalho, né? Inclusive a matéria que a gente vai ver aqui. A gente participou agora do Campus Aberto, né, com um quadro sobre respondendo dúvidas de direito do trabalho também. E só isso, só para vocês conhecerem mesmo lá o Instagram, participarem e qualquer coisa, dúvida, opinião, só mandar para a gente, tá bom? Beleza, Lorena. Enquanto eu não consigo resolver aqui, eu vou apresentar. Lorena, vocês estão me ouvindo? Sim, para mim tá normal aqui. Qualquer coisa, Lorena, Nicole, os nossos estagiários, vocês podem me interromper pelo microfone, usando o microfone, enquanto eu não consigo vê-los por aqui. Bom, nós vamos então iniciar a nossa unidade 1, que é a introdução ao direito do trabalho. Os antecedentes históricos ao direito do trabalho, da Revolução Industrial, questão social, direito do trabalho na atualidade. Então, esse é um primeiro panorama que nós vamos ver aqui na unidade. Em seguida, nós vamos ver conceitos de direito do trabalho, suas características e natureza jurídica, relação com os demais ramos do direito e outras ciências, princípios peculiares do direito do trabalho, fontes, aplicação do tempo e no espaço, indisponibilidade e flexibilização de direitos. Então, como vocês percebem, trata-se de uma disciplina, aliás, de uma unidade introdutória, como aquelas unidades introdutórias das demais disciplinas jurídicas. Não há aqui grande novidade em relação ao formato introdutório. Vamos iniciar por uma contextualização histórica. Dizer que direito do trabalho, ao contrário do que imaginam algumas pessoas, ele é fruto do capitalismo, ele só se justifica num sistema capitalista e ele só atua em países capitalistas. Por um motivo simples que nós vamos tentar esclarecer ao longo da disciplina e ao longo da explanação de hoje.
é que direito do trabalho pressupõe uma relação jurídica intersubjetiva, uma relação que se dá entre aquele que trabalha e aquele que quer contratar trabalho. Trata-se, portanto, de uma relação entre sujeitos privados. Um desses sujeitos privados detém o capital. O direito do trabalho se fundamenta, se justifica e se estrutura em torno da propriedade privada produtiva. Portanto, o direito do trabalho atua num cenário capitalista. O direito do trabalho pressupõe direitos e obrigações de empregados e empregadores para que a reprodução do capital se dê em patamares civilizados, organizados. Também vamos ver que se trata de um ramo jurídico presente no mundo inteiro, com especificidades, mas um ramo jurídico especializado que atua nos mais diferentes países do mundo. Não se trata, portanto, de coisa de brasileiro, como querem crer alguns. Bom, por que é que nós temos que falar de direito do trabalho apenas nos países, nos sistemas capitalistas, e a partir da implantação, do surgimento, do desenvolvimento do capitalismo no mundo? Porque antes do capitalismo não havia a possibilidade de nós pensarmos em direito do trabalho, por um motivo também muito simples. Eu disse de início que se trata de uma relação intersubjetiva. Nós temos que ter dois sujeitos, duas pessoas livres que possam pactuar uma relação de entrega de força produtiva ou de saber fazer. Então, na antiguidade, não é possível se pensar em direito do trabalho, porque na antiguidade, de modo hegemônico, nós não temos trabalho livre. É claro, e nós vamos ver isso, que há, excepcionalmente, trabalho livre na antiguidade. Só não é hegemônico o trabalho livre a ponto de ensejar uma estrutura normativa específica. Qual era a estrutura produtiva hegemônica na antiguidade? A antiguidade ela é marcada pela exploração do trabalho escravo, né? Pessoas escravizadas. Então, não há relação intersubjetiva porque trabalhador não é pessoa. Nesse modelo, trabalhador é coisa. Coisa não mantém negócio jurídico. Na Idade Média, também temos, certamente, trabalho livre, temos trabalho subordinado, mas também não de modo hegemônico, apenas de modo periférico, excepcional, extraordinário. Na Idade Média, o padrão hegemônico de exploração de trabalho é o padrão servil. Nós temos o servo da gleba, que se submete às ordens do senhor feudal, independentemente do conteúdo dessa ordem. E aí nós vamos depois também fazer uma distinção relevante entre sujeição pessoal e subordinação jurídica. O direito do trabalho ele é marcado por subordinação jurídica. A relação de emprego pressupõe e exige subordinação jurídica, que nós não temos, de modo hegemônico, na Idade Média. Na Idade Média, nós temos servidão pessoal, que atinge não só a esfera produtiva, mas também reprodutiva, pessoal, familiar, física e moral do servo da gleba. Então, o direito do trabalho é fruto da Revolução Industrial, fruto do capitalismo nascente, quando, pela primeira vez, a humanidade reúne trabalhadores livres e subordinados no mesmo espaço físico,
produtivo de modo importante, relevante, hegemônico. Nós temos, pela primeira vez, a exploração de trabalho livre e subordinado juridicamente como um traço hegemônico do sistema produtivo. Vamos lembrar daquelas imagens das fábricas inglesas do século XVIII, que nós vemos em alguns documentários interessantes, dentre eles um que eu costumo indicar, chama-se Dance, um grito de justiça, e aí fica aqui a indicação, depois se alguém quiser pode pegar informações comigo, mas um documentário interessante, Dance, um grito de justiça, mostra esse filme o cenário da Revolução Industrial no seu nascimento. Qual é a marca? O trabalhador é livre, a pessoa, a partir dos 4, 5 anos de idade, é livre para trabalhar ou não trabalhar. Se a pessoa não quiser trabalhar, vá mendigar, vá se virar de outros meios, por outros meios. Mas se quiser trabalhar, é livre para fazê-lo. E, obviamente, famílias, nesse período, famílias numerosas, tinham praticamente todos os seus membros, a partir dos 4 anos de idade, 4 mesmo, não ouviram mal, aptos para o trabalho. E aí o pai da família entregava diariamente para a fábrica essa força de trabalho. E aí, o modo de pactuação dessa força de trabalho entregue era o modo de pactuação civilista. Porque o que se compreendia no momento inicial da Revolução Industrial, do capitalismo e da exploração de trabalho subordinado era que havia liberdade contratual ampla. Quem quer trabalhar, fixa quem quer trabalhar, entrega o seu trabalho. Quem quer contratar trabalho, fixa os modos e as cláusulas, ainda que verbais, desse contrato. Então, nesse documentário, nesse filme que eu sugeri, a gente vê cenas de contratação. Olha, chega aquele monte de gente na porta da fábrica e, dependendo da lei da oferta e da procura, o patrão, o capataz, o preposto, o gerente, o administrador, fixa o preço da mão de obra naquele momento. Pode ser por dia, por semana, por quinzena, por mês. Mas o patrão fixa o preço. Olha, nós temos aqui centenas de pessoas aptas ao trabalho e eu tenho algumas dezenas de vagas de trabalho para hoje. Então, o preço da mão de obra é reduzido. Se, em sentido contrário, por qualquer motivo, nós temos pouca mão de obra disponível para muitas vagas, o preço da mão de obra se eleva. Profissionais especializados, porque menos numerosos, também conseguiam fixar um valor de força produtiva melhor. Profissionais menos qualificados, menos fortes, crianças, por exemplo, tinham o valor da mão de obra reduzido. Então, as pessoas, a partir dos 4 anos, como disse, eram livres para pactuar as condições de trabalho. E, basicamente, o que se estabelecia era só preço do trabalho. Não havia outros direitos compreendidos como inerentes a essa relação produtiva. Então, nós temos na Revolução Industrial, início do século XVIII, durante o século XVIII, na Europa, um modelo de contratação trabalhista civilista, marcada essa contratação por uma ideia liberal que era própria do momento histórico. Se eu tenho um contrato a firmar, eu fixo junto com o outro contratante as cláusulas desse contrato. Normalmente, na verdade, 2 cláusulas, né? Valor do trabalho e quantidade
horária de trabalho. E o que é que era comum? Comum era uma jornada de 14 horas, 16 horas, durante 7 dias por semana. Né? Não havia ideia de descanso, de repouso, de férias, de intervalos. Normalmente o salário era fixado ou por hora ou por dia, então quanto mais horas trabalhadas, em tese, melhor o pagamento, e era só. O que é que esse modelo causou? Causou uma insatisfação generalizada da classe trabalhadora que se percebeu majoritária, percebeu que sem a força de trabalho não haveria fábrica. Né? A fábrica nascente na Revolução Industrial era absolutamente dependente de mão de obra. O maquinário incipiente, que dependia de operadores de máquinas. Então, o trabalhador percebeu que sem trabalho humano, sem trabalho, não haveria fábrica, não haveria lucro. Então, começaram os trabalhadores a se organizar em torno de melhores condições de trabalho. Então, o que diversos estados europeus perceberam ao lado dos patrões? Que não era razoável, ou era muito arriscado, deixar que o trabalhador se organizasse de modo autônomo para pressionar o industrial por melhores condições de trabalho. Porque reunir pessoas no mesmo ambiente físico e reunir pessoas exploradas no mesmo ambiente físico resulta em reivindicações, é natural. As pessoas se viam cada vez mais exploradas, cada vez mais pobres, enquanto o patrão enriquecia em patamares nunca vistos em qualquer outro momento histórico. Industriais que ficavam mais ricos do que a realeza britânica. Por quê? Porque exploravam trabalho de modo desmedido. E aí, essa pressão da classe trabalhadora resultou primeiro em destruição de máquinas, destruição de fábricas, morte de prepostos. Os trabalhadores primeiro apelaram ou usaram a violência física para mostrar sua insatisfação com o modelo. Num segundo momento, viram que essa estratégia não resultava em ganhos efetivos, porque você quebra uma máquina, o patrão compra outra. Você mata um gerente, o patrão contrata outro. Você destrói uma fábrica, o outro industrial continua produzindo. E quem comete esses crimes é preso, né? ou morto, dependendo da situação e do país, e não resolve. O que é que resolve? Mesmo antes de se pensar em direito do trabalho, se identificou que o que resolve é greve. Então, a greve antecede o direito do trabalho. Porque os trabalhadores pensaram o seguinte: bom, meu patrão tem um compromisso de enviar tantos metros de tecidos para a América. Se ele não enviar, ele vai ser multado pelo cliente, conforme cláusula contratual. Então, vou parar a produção, todo mundo vai parar, ninguém vai entrar na fábrica. E aí ele não vai entregar e ele vai ser obrigado a negociar conosco. Então, a estratégia grevista, que antecede o direito do trabalho, ela se mostrou exitosa, porque forçou o empregador a uma negociação. Bom, o que é que o Estado faz, junto com o patrão, junto com a Igreja Católica? Os detentores do poder compreendem que deixar a regulação do contrato para a pressão autônoma, livre do proletariado, resultaria em um descontrole dessa regulação. Porque uma greve poderia resultar em direitos tais,
outra greve resultaria em direitos iguais. Então, haveria um descontrole, não saberia quando é que iria eclodir uma greve, onde ela iria surgir. Isso resultaria num descontrole do contrato e da relação, o que não era bem visto pelos detentores do poder. Qual foi a estratégia? A estratégia foi que o Estado passaria a intervir nessa relação, criando patamares mínimos negociais. E quando eu digo patamares mínimos, eu quero dizer mínimos mesmo. O Estado passa a dizer o seguinte: olha, senhor industrial, o senhor tem o direito de contratar seus empregados, obviamente, mas, se for criança, a partir dos 6 anos, ela só vai trabalhar 12 horas. Se for mulher, tem que ter autorização do marido e vai trabalhar também 12 horas. Uma vez por semana, você, empregador, contratante, deve permitir que essa pessoa descanse. Você vai pagar um valor mínimo de acordo com a faixa etária ou de acordo com o gênero. Ou seja, cada país começa a construir conteúdos mínimos de proteção para tentar acalmar a classe trabalhadora, para tentar conformar a classe trabalhadora que recebia tais direitos e reduziria o ímpeto grevista e principalmente o ímpeto revolucionário. Porque da greve poderia nascer algo muito pior. Da greve poderia haver uma rediscussão do modelo em que alguns são ricos e muitos são pobres. Essa rediscussão de modelos, ela não interessava e ela não interessa aos detentores do poder econômico, aos detentores do poder político, aos detentores do poder qualquer que seja ele. Então, o Estado intervém e também a Igreja Católica, que tinha um papel central nesse modelo, intervém. Porque também a Igreja teme uma ruptura de modelo, principalmente uma ruptura influenciada por ideias socialistas, por ideias comunistas. E aí eu costumo citar nas minhas aulas mais recentemente a carta encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, de 1891, em que o Papa claramente diz que o trabalho deve ser contratado respeitando a dignidade do trabalhador. Eu indico a vocês a leitura, pelo menos uma leitura parcial, é uma carta grande, mas pelo menos uma leitura parcial da carta encíclica Rerum Novarum, porque você vai ter ali fundamentos de construção do direito do trabalho, o reconhecimento da necessidade de proteção estatal do trabalho, a necessidade de que o patrão trate o trabalhador como ser humano e não como máquina, e mesmo a necessidade de construção de um sistema regulatório diferente, partindo do pressuposto de que o sistema regulatório civilista não dá conta sozinho de resolver os conflitos que são naturais numa relação entre desiguais. Vou parar só um minutinho. Só um minutinho. Bom, meu notebook reviveu. Me deem um respaldo aí, gente. Vocês estão me ouvindo? Está tudo sob controle? Sim. Tá beleza? Obrigado. Tá joia. Bom,
Então, a igreja, depois vocês leiam a carta encíclica Rerum Novarum, de 1891. Nós não estamos falando de novidades, né? O fundamento é, se o patrão quiser explorar o trabalhador de modo desmedido, sem considerar a sua dimensão humana, esse trabalhador vai se voltar contra o patrão. Então, para que isso não aconteça, diz o Papa, patrão deve reconhecer a dignidade da pessoa, Estado deve criar uma regulamentação específica. A partir dessa ideia, se desenvolve no século XX a constitucionalização do direito do trabalho. Isso porque legislações esparsas nacionais foram construídas, essas legislações esparsas depois se consolidam nos estados nacionais, muitas vezes em códigos do trabalho, até que nós evoluímos para a constitucionalização do direito do trabalho no século XX, em diversos países do mundo, cujos exemplos iniciais são Alemanha e México. Ainda no âmbito evolutivo do direito do trabalho na Europa, nós temos, no pós-Segunda Guerra, uma experiência de ampliação de direitos que foi muito exitosa, que foi a experiência do estado de bem-estar social. A Europa destruída, ela tinha duas possibilidades de reconstrução. A primeira, as duas não são excludentes. A primeira seria o subsídio, né, estatal, com transferência de recursos e de estrutura de material. E a outra possibilidade era que cada cidadão pudesse reconstruir sua vida por meio de direitos trabalhistas. Então, ao invés de dar dinheiro como transferência de renda, os estados nacionais que adotaram o modelo de bem-estar social entenderam que era mais efetivo ampliar a estrutura de direitos trabalhistas, com redução de jornada, com aumento de salários, com estruturas protetivas específicas vinculadas a uma relação de emprego. Também, na segunda metade do século XX, o Papa João Paulo II reafirma os termos da carta encíclica Rerum Novarum por meio da sua Labora in Exercens. Então, o Papa João Paulo II, notadamente, marcadamente anticomunista, defende o direito do trabalho como uma forma de se refrear o ímpeto socialista sobre a sociedade. Então, a Igreja, mais uma vez, reafirma o direito do trabalho como um instrumento relevante de pacificação social, de pacificação das relações capital-trabalho, como um instrumento de justiça social. É muito interessante a leitura da carta encíclica Labora in Exercens, que fala de dignidade da pessoa humana que trabalha de modo expresso, explícito. Então, daqui nós já conseguimos compreender que, primeiro, o direito do trabalho não é criação brasileira, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Segundo, o direito do trabalho não foi, não é e não será comunista. Porque no comunismo não há empregador privado. E o direito do trabalho atua na relação privada em que um dos contratantes, o empregador, detém propriedade privada. Muito simples. E mais, direito do trabalho é sempre reafirmado pela Igreja, que antagoniza historicamente com o comunismo. Há algum tempo atrás, eu nem citava as cartas encíclicas nessa minha análise histórica,
e nem perdia tempo falando de comunismo. Mas agora, de uns tempos a essa parte, tem sido importante esclarecer, porque o discurso que nós vamos ver daqui a pouco, o discurso atual, não só no Brasil, é que reconhecer direitos trabalhistas é ser comunista. Então, para enfrentar esse argumento, eu trago essa análise religiosa no âmbito histórico. Bom, como eu disse, o Brasil ele é sempre diferente, né? Nós somos um país de capitalismo tardio, um país de capitalismo periférico, e por isso nós só vamos conseguir pensar em direito do trabalho a partir de 1888. E aí o marco é a abolição do trabalho escravo. Por quê? Porque até então, no Brasil, o modo hegemônico de produção era baseado em trabalho de pessoas escravizadas. Obviamente havia trabalho livre antes disso. Havia trabalho subordinado antes disso. E Ouro Preto, em sua história de trabalho e de trabalhadores, mostra essa possibilidade do trabalho livre antes de 1888. Nós temos diversas experiências. Mas são experiências excepcionais, porque o modelo se baseava em trabalho escravo. Então, só a partir disso é que nós vamos começar a pensar em regulação do trabalho, em contratação de trabalho. Porque só a partir do trabalho livre como hegemônico é que nós vamos ter contrato de trabalho. No modelo escravista, nós não temos contrato de trabalho. Nós temos pura e simples exploração de trabalho. A partir da liberdade, nós temos contratação de trabalho. E aí o que acontece? O Brasil, de capitalismo tardio, faz o caminho que a Europa fez, mas com alguns séculos de atraso. Nós começamos a nossa experiência contratual trabalhista hegemônica no século XX, né? 1888, já é final do XIX, no final do XIX, início do XX, também com um modelo de contratação liberal, clássica. Se as pessoas querem contratar, devem fixar livremente as regras desse contrato. E aí nós também experimentamos jornadas de 12 horas, jornadas de 14 horas, 7 dias de trabalho ininterruptos por semana, sem férias. Nós também experimentamos trabalho de crianças. E nós também percebemos que o trabalhador se organiza quando pressionado e quando livre. Né? Na verdade, o trabalhador se organiza sempre, mesmo quando escravizado. Né? Vocês podem ler isso aí na história. Mas o trabalhador livre e explorado se organiza coletivamente. E o Brasil também experimentou essa possibilidade. Essa organização social também foi inicialmente voltada a uma pressão violenta, em alguns casos, em algumas cidades, mas ela se organiza também, como na experiência europeia, em torno da greve. O trabalhador organizado entende o seguinte: olha, a única forma de o patrão conceder direitos para nós é se nós impusermos para ele um prejuízo ou o risco do prejuízo pela via da greve. Essa organização social incipiente dos trabalhadores foi muito marcada pelos imigrantes europeus que vieram trabalhar no Brasil no início do século XX.
eles já traziam da Europa uma experiência de direitos trabalhistas. E chegando aqui, eles se deparam com uma experiência contratual sem direitos trabalhistas. E aí eles passam a influenciar os trabalhadores, dizendo que um outro modelo era possível. E para conquistar esse outro modelo, a greve seria um instrumento efetivo. Nós temos muita literatura no Brasil sobre esse momento. Depois, se alguém quiser, é só me pedir. Mas a construção das greves no Brasil, essa construção começa no início do século XX e faz nascer também, como no mundo inteiro, a primeira experiência legislativa trabalhista, de modo esparso, até 1930. O legislador reagia pontualmente às pressões da classe trabalhadora. Na verdade, o Estado até então reagia de duas formas. Com a polícia, e aí era a reação mais comum, questão social é caso de polícia, era esse o refrão, e em alguns casos, razoável, quando o Estado entendia razoável, ele respondia com legislação trabalhista. Até que Vargas assume o poder em 1930 e muda a forma de lidar com a classe trabalhadora. Ele só apela para a violência policial em último caso, porque ele restringe a manifestação autônoma da classe trabalhadora de uma outra forma. Ele restringe com propaganda, ele restringe com cooptação ou captação das vontades dessa classe trabalhadora, trazendo lideranças para o seio do governo, do Estado, e principalmente ele silencia a classe trabalhadora por meio de uma ampla normatização estatal. E como é que Vargas atuou de início? Se ele percebia uma movimentação organizada, por exemplo, dos trabalhadores em casas bancárias, ou dos trabalhadores no comércio, ou dos trabalhadores no transporte, ele identificava essa organização por meio do Ministério do Trabalho, que agia diretamente nesses contextos diretos, né, na linha de trabalho, no ambiente de trabalho. Então, ele identificava o movimento e antes que houvesse uma insatisfação generalizada que pudesse resultar em greve, por exemplo, ele legislava para aquela categoria. Então, ele dizia, bancários só vão trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado e vão receber aposentadoria após tantos anos. Vão ter uma jornada de, no máximo, 8 horas. Terão um sindicato próprio. Vão participar das negociações diretamente com os patrões lá no Ministério do Trabalho. Então, havia uma lei para bancários, uma lei para ferroviários, uma lei para comerciários. E cada lei que ele editava era uma propaganda, era um comício, era um evento. E ele dizia, eu reconheço vocês, especialmente bancários, porque eu conheço a vida de vocês. Então, ele fazia disso uma dádiva, né? É o tal do mito da outorga, o conhecido mito da outorga. Vargas teria outorgado, por bondade, os direitos, quando, na verdade, ele só respondia a uma pressão, ainda que potencial, de sujeitos inconformados e que iriam buscar questionar a estrutura. Antes disso, ele intervinha. Antes disso, ele atuava. Até que, em 1943, ele resolve reunir essa legislação até então esparsa e por categoria num diploma normativo único. E ele fez não só
reunir a legislação esparsa, mas ele fez também novas regras trabalhistas. E esse conteúdo ficou muito bom. Tanto é que até hoje nós estamos na luta pela preservação dessa norma de 1943. Estamos perdendo a luta, ok, mas estamos ainda na luta pela preservação dessa estrutura que é de 1943. Então, vejam que nós tivemos no Brasil, em meados do século passado, a estruturação de um patamar mínimo normativo que atendia suficientemente a classe trabalhadora. Em 1988, nós temos também um avanço na normatização trabalhista, principalmente principiológicos e topográficos, porque nós temos, e vamos ver, princípios fundamentais que vão vigorar nas relações de trabalho, e nós temos topograficamente, ou seja, o posicionamento dos direitos trabalhistas na Constituição, como um posicionamento central no rol dos direitos fundamentais. Então, isso foi um marco, não necessariamente de direitos novos, mas de um reposicionamento desses direitos como direitos fundamentais. Também tivemos direitos novos, mas essencialmente o que eu reputo mais importante foi o reposicionamento do direito do trabalho como direito fundamental. Ainda que essa Constituição conviva, ainda hoje, com contradições antidemocráticas, que nós vamos ver ao longo das duas disciplinas de direito do trabalho. A maior contradição antidemocrática de âmbito coletivo sindical, que nós vamos estudar lá no Direito do Trabalho 2. Porque nós também sabemos que a Constituição de 88 foi resultado de acordos com diversas categorias, lideranças e com diversos grupos antagônicos. Então, ela foi o resultado de um consenso que foi possível no momento. Ela avança, mas mantém contradições antidemocráticas e elas serão vistas ao longo do curso. Muito bem. O que acontece a partir de 1988? E eis um problema grave, né? No momento de implementar a Constituição diretamente no contrato, no momento de fazer valer a Constituição na vida do trabalhador, o que é que nós tivemos? Nós tivemos um período hiperinflacionário com José Sarney, depois nós tivemos um início de neoliberalismo com Fernando Collor de Mello, um período de transição com Itamar Franco, seguido esse período da década neoliberal sob Fernando Henrique Cardoso. Então, o momento pós-constituinte, o momento pós-Constituição da República de 1988, não foi um bom momento para a classe trabalhadora. Porque o pensamento hegemônico no Estado brasileiro era um pensamento neoliberal que não regulamentou direitos constitucionais e que interpretou mal direitos constitucionais trabalhistas. Ao lado dessa interpretação e da não efetivação de direitos, nós convivemos, nesse final de século XX e até hoje, com uma estratégia patronal que a sociologia chama de deslegitimação do direito do trabalho. Como é que funciona? O patrão descumpre deliberadamente direitos trabalhistas porque ele sabe que o resultado do descumprimento é nenhum. Não há perda para ele, empregador,
se ele for flagrado, não há risco se ele for flagrado descumprindo direitos trabalhistas. Por quê? Como é que funciona? Se o patrão não assinou a carteira de trabalho dos seus empregados, não paga a eles horas extras. O que acontecia? Que agora piorou. Mas o que acontecia nesse momento histórico lá, início do 21, final do 20? Senhor empregador, o senhor deve assinar a carteira e deve pagar os direitos trabalhistas, dizia o fiscal do Ministério do Trabalho. Só que ele, fiscal, não conseguia acompanhar toda e qualquer relação. Qual que era o mais comum? O trabalhador teve seus direitos suprimidos e ele ia à Justiça do Trabalho. E agora, depois nós vamos comentar, não vai mais. Mas ele ia à Justiça do Trabalho. E qual era o efeito, qual era o resultado da sentença? Senhor patrão, pague agora o que o senhor não pagou antes. Pague agora com um valor reduzido num acordo. Pague agora contando com a prescrição, porque o crédito trabalhista vai alcançar, no máximo, os últimos 5 anos, como também nós vamos ver em uma unidade específica. Ou seja, no Brasil, descumprir o direito dos trabalhadores é uma estratégia exitosa e com risco muitíssimo diminuto se esse descumprimento for bem feito, bem planejado. Qual é a imagem? Qual é a mensagem? Bom trabalhador, seu direito está na lei, mas só será cumprido se o patrão quiser. Porque se ele não quiser, ele não vai cumprir. E se ele não cumprir, você que vai à Justiça do Trabalho reclamar. Além disso, uma outra estrutura comum no Brasil é a cultura patronal da ameaça. Olha, eu não consigo cumprir esse tanto de direitos. Ou vocês reduzem direitos, ou eu vou mandar milhares de pessoas embora. Esse discurso está presente no Brasil desde que eu comecei a estudar direito do trabalho no final, no final da década de 1990. Então eu vejo essa prática, ninguém me contou e eu não precisei ler sobre ela. Eu vejo essa prática desde o final da década de 1990. E vocês também já devem ter visto. Qualquer que seja o risco que o empregador corre, o que ele fala? Isso antes de 2016, né? Desde sempre. Olha, se não fizer o que o patrão quer, eu vou mandar as pessoas embora. E aí essa ameaça, ela se consolida em 2013 com as 101 propostas da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, para a modernização trabalhista. Vocês também têm isso aí na internet facilmente. Quem quiser, eu posso mandar em PDF. Mas a CNI diz o seguinte, para a então presidenta Dilma Rousseff. Senhora presidente, né, diz o industrial, nós queremos 101 mudanças no rumo da legislação. Elas estão aqui nesse documento. Ou a senhora implementa essas medidas, ou a indústria brasileira não consegue competir internacionalmente. A presidenta recebeu e não implementou e nem pensou em implementar as propostas. Eis aí um dos vários motivos para o golpe de 2016. Bom, vocês participaram, alguns ativamente, outros não, do cenário político, né, do cenário brasileiro de 2016, quando do impedimento da presidenta da República por um crime de responsabilidade que nunca tinha sido antes assim considerado e que deixou de ser considerado a partir do impedimento.
um crime de responsabilidade casuístico, único e específico para a presidenta Dilma. A presidenta é impedida, não preciso contar essa história para vocês, porque vocês conhecem. Eu tenho alguns artigos publicados a esse respeito. Alguns estão lá na plataforma Moodle e outros vocês podem ver aí na internet ou comigo. Mas o que é que resulta do impedimento? Resulta que assume o poder o senhor Michel Temer. E que aceita o documento da CNI, as 101 propostas, e as implementa quase que integralmente. Quais são os principais pontos? Bom, primeiro, que nós vamos estudar aqui detidamente, é a terceirização ampla. Agora, todo e qualquer trabalhador pode ser contratado como terceirizado. E eu tenho uma unidade para discutir isso, então não vou me ater muito a esse ponto. Mas fato é que uma grande indústria, hoje no Brasil, pode funcionar sem ter nenhum único empregado dela. Ela pode terceirizar todo mundo. Um banco, se ele quiser, ele pode funcionar sem nenhum único empregado. Ele pode terceirizar todo mundo. Isso vale para a escola, para o comércio, vale para todo mundo. Para todas as relações privadas. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que também nós vamos discutir ao longo das duas disciplinas, Direito do Trabalho 1 e 2, que é a reforma trabalhista, que, na verdade, é um processo que tem início em 2016, que continua sendo implementado até hoje. Hoje, especificamente hoje, né? Porque vem aí o tal do contrato de trabalho verde e amarelo, que é parte do processo de reforma trabalhista. E eu falo sobre ele daqui a pouco. O que eu entendo desse período pós-2016? Eu entendo que nós estamos vivenciando o fim do direito do trabalho como uma estrutura de proteção ao empregado. Eu tenho chamado de o novo direito do capital. Nós tínhamos até 2016 direito do trabalho e nós temos pós-2016 direito do capital. Essa foi a escolha do executivo, do legislativo e também do judiciário no Brasil. Uma escolha de dar ao capital também a hegemonia no destino da legislação. O patrão passa a ser o principal destinatário de direitos seletistas, na minha compreensão, tá, gente? É uma teoria minha que aí vocês podem concordar ou não, outros autores podem concordar ou não. Então, como é que eu estruturo esse novo direito do capital? A partir da reforma. Primeiro, ele não foi debatido com a sociedade. A CLT foi transformada, para alguns, ela foi destruída, desfigurada, em tempo recorde, sem nenhum debate com a sociedade. Inaugura a reforma a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, a legislação passa a ser, ou passa a ocupar um espaço de segunda relevância na estrutura. Nós vamos discutir isso tudo, tá, gente? Porque, em primeiro lugar, estará a negociação. Preferencialmente, a negociação coletiva, sindical. Mas esse novo direito do capital abre novas possibilidades de negociação sem o sindicato, como também nós vamos estudar detidamente.
Só para um exemplo que nós vamos ver na teoria, na regra e na prática, a negociação, entre aspas, porque negociação patrão e empregado sempre será uma negociação, entre aspas, uma negociação da faca com o pescoço, por exemplo, do período de férias. Como é que era até 2016? O trabalhador empregado iria gozar férias durante 30 dias corridos, porque esse é o padrão OIT, esse é o padrão mundial, esse é o padrão de saúde, de segurança do trabalhador. Qual é a regra agora da CLT? O patrão chama o empregado e diz o seguinte: olha, você tem férias, né? Nós temos que negociar, nós dois aqui, patrão e empregado, como é que serão essas férias. Você, empregado, aceita que eu parcele seus 30 dias em 3 períodos? Aí você vai tirar um primeiro período de 10 dias, aliás, 7 dias em março, depois 15 dias em agosto, e o restante você tem em novembro. 3 períodos pequenos, picados. E aí o patrão, na negociação, diz o seguinte: você aceita, trabalhador? Bom, o trabalhador perguntado, ele tem 2 possibilidades, sim ou não. Se ele diz não, o que o empregador diz? Então você não vai ter férias dia nenhum, porque eu estou te mandando embora agora. Pode passar para pegar suas contas. Se ele diz sim, ele negociou. Olha que beleza, né? E aí os detentores do poder vão dizer: olha, eis aí um exemplo de sucesso da negociação. Os dois sentaram e negociaram férias. Que não é verdade. É uma imposição travestida de negociação. Sem falar nas inconstitucionalidades dessa reforma que nós vamos discutir ao longo das 2 disciplinas. Mas o pior ainda estava por vir. Eu costumo dizer que o Brasil tem uma situação sui generis, né? A gente, eu me pego reconsiderando a atuação de presidentes da República que eu critiquei de cátedra, né, enquanto professor. Eu era um crítico ácido da política de Fernando Henrique Cardoso. Hoje, eu o considero um cara razoável. Todos nós criticamos Michel Temer dentro da UFOP quanto nós pudemos. Michel Temer era ruim. Porque se a gente comparar com o atual, os outros dois viram, vá lá. Porque o atual é destruição total, e ele já disse isso no começo do governo. Eu não vim para construir nada, eu vim para destruir coisas que eu acho que estavam erradas. E uma das coisas que ele acha que estava errada é direito do trabalho, então ele tem que ser destruído, a começar pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Daqui a pouco a Justiça do Trabalho. Daqui a pouco a carteira de trabalho. Daqui a pouco o contrato de trabalho. Está tudo no plano, está tudo sendo gestado. O que é que eu vejo no horizonte próximo, após 2019? Uma estratégia que eu estou chamando de civilificação do direito do trabalho. Essa expressão é minha. O que significa isso? A volta do direito do trabalho ao direito civil. Liberdade contratual. Que eu vou encerrar aqui, porque nós vamos conversar muito sobre isso, com uma frase do presidente. Vocês, trabalhadores, terão que escolher. Ou vocês terão trabalho, ou vocês terão direitos. Porque as 2 coisas não são compatíveis. Bom, então para hoje era essa
a minha análise e eu gostaria de ouvi-los. Se alguém tem perguntas, considerações, pode ligar o microfone, pode falar, ou pode se inscrever aqui no chat. Eu estarei disponível no fórum também para comentar, para debater. Fiquem à vontade. Obrigado, Arthur. Eu vou, então, voltar aqui. Sugiro a vocês, então, que agora, né, de imediato, aproveitem esse tempo para uma vista ali na plataforma Moodle, porque lá vocês vão ter já o roteiro dessa aula, essa explicação, essa apresentação do PowerPoint, e vocês já conseguem responder algumas questões de teste, né, que estão lá também. E, além disso, vocês têm os textos complementares de aprofundamento teórico, se vocês quiserem dar uma olhada. Minha sugestão, então... Diga, Maria Clara. Professor, Diga. só uma dúvida. Eu lembro que nas nossas aulas presenciais, você disse a respeito de uma possível proposta do Bolsonaro, a respeito de uma carteira de trabalho diferente. Foi mais ou menos isso que você comentou? Foi, vamos falar sobre ela. Você acha que diante do cenário atual ela tem possibilidade de passar e tudo? Vai ser apresentada essa semana, provavelmente. Já era para ter sido apresentada ontem, essa proposta. Segunda-feira, estava previsto para segunda-feira, só que houve uma necessidade de um ajuste no projeto, porque ele vai vir num pacote. Vai vir junto com a Casa Verde Amarela, que substitui Minha Casa Minha Vida. Vai vir junto com o Renda Brasil, que substitui o Bolsa Família. Vai vir junto com a permanência do auxílio assistencial ou emergencial, melhor dizendo, até dezembro. E vai vir junto com essa mudança no contrato de trabalho. E é o contrato de trabalho verde e amarelo com a carteira de trabalho verde e amarela. Essa é a proposta, que ainda não está publicada, mas deve ser publicada a proposta essa semana. E o que ela prevê? Prevê que o trabalhador vai ter, mais uma vez, a falácia, né? O trabalhador vai poder escolher ou ele aceita a nova carteira no novo contrato, verde e amarelo, tudo é verde e amarelo, né, gente? Ou ele mantém o contrato com a carteira azul. Então, ele vai se oferecer para uma vaga de trabalho, levando as duas possibilidades. Não sei se as duas... A carteira hoje é digital, então esse negócio de cor é mais uma imagem. Mas o contrato, ele vai negociar da seguinte forma. O patrão, o dono lá do supermercado, por exemplo, tem vagas para caixa. Vai dizer assim, olha, eu vou contratar caixas. E o trabalhador tem a opção de contratar emprego normalmente, como sempre foi, ou esse novo contrato de emprego, ou esse novo contrato de trabalho, contrato verde e amarelo. E qual é a opção do trabalhador? O patrão vai dizer, olha, eu vou dar preferência para aqueles que aceitarem o contrato verde e amarelo. Então, no processo de seleção, a primeira pergunta, quem aqui aceita o contrato verde e amarelo ao invés do outro, seletista normal? Quem levantar a mão passa para a segunda fase do processo seletivo. Quem disser, não, eu continuo com a minha CLT como está. Esse é reprovado na primeira fase do processo seletivo. Nós vamos falar sobre esse contrato, Maria Clara e demais alunas e alunos, a partir do momento que o governo publicar o projeto de lei. Espero que venha por projeto de lei. Espero que não venha por medida provisória.
Se vier por medida provisória, a gente analisa durante a duração da medida provisória. Se vier por projeto de lei, nós vamos acompanhar a tramitação no Congresso Nacional e eu trago as informações no decorrer da disciplina. Essa proposta está aí na pauta, então, Maria Clara, para essa semana. Mais alguma coisa, pessoal? Tá, joia, muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Muito bem. Então, gente, eu convido vocês para agora já dar uma olhada lá na plataforma Moodle, uma leitura nos textos complementares, se vocês quiserem dar uma olhada também no questionário, e eu convido vocês para o fórum de discussões, atentos aí à dica que o colega Barsante, como é que o primeiro nome? Zé Mauro, a dica que o colega deu, para que vocês acompanhem as respostas no fórum a partir de cada pergunta. Tem lá uma forma, um formato de resposta, acompanhem lá para a gente facilitar a discussão. Então, eu espero vocês no fórum, se vocês tiverem dúvidas, considerações, para a gente continuar o debate aqui. Tá bom? Quem perdeu a aula de ontem, ou se vocês souberem de alguém, de algum aluno que tenha perdido a aula de hoje, eu vou seguir a indicação da Prograde e eu vou criar um canal no YouTube para subir esses vídeos das aulas. Mas isso ainda está em construção. Quem quiser, eu posso mandar um link da aula, por enquanto, até que isso esteja organizado lá no YouTube. Vai ser em canal fechado e que só permitirá ingresso dos alunos dessa disciplina. Certo, gente? Professor, Pois não, Vitor? Nessa questão aí eu tive um problema com o meu e-mail institucional e eu vou querer sim. Isso a gente informa para o senhor pelo e-mail mesmo? Por e-mail. Como que faz? Por e-mail. Tranquilo. Pode me mandar, que eu já te mando, e daqui a pouco o vídeo vai ser postado lá nessa página, nesse canal do YouTube. Eu só estou, para variar, com problema de aprender a fazer isso, né? Porque não sei direito como é que faz, mas eu vou aprendendo. Mas o link eu já tenho, Vitor, e outros que precisarem. Tudo bem. Ok, eu vou te mandar o e-mail lá assim que acabar aqui, então. Combinado. Obrigado. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Ótimo. Então, bom dia para vocês, bons estudos. Vejo vocês na plataforma Moodle e vejo vocês também amanhã de manhã e espero que com a tecnologia melhor. Vou esperar que vocês saiam para eu poder... Aliás, agora, não sou eu, né? Quem vai fazer isso é a Lorena, esperar que todos saiam para poder parar a gravação. Bom dia para vocês, muito obrigado, valeu. Só esperar o Ítalo desligar a conexão dele. Lorena? Tá, tô aguardando aqui. Beleza. E aí, Lorena, o próprio Meet vai te mandar um link por e-mail. Não sei se você já teve essa experiência, mas o Meet vai te mandar no e-mail institucional um link. E aí você encaminha esse e-mail para mim, por favor, que aí eu vou tratar o vídeo e vou subir lá para o YouTube. Tá, pode deixar que eu envio. Tá, eu vou sair aqui também, e aí se Ítalo não desligar em 2 minutos, você pode desligar. Me indicaram que tem que sair todo mundo primeiro, mas acho que a gente pode derrubar a conexão dele também aqui, se for o caso, tá? Eu acho que tem problema, né?